Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Vamos falar hoje mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Sandra Lopes, estou coordenadora dos cursos de meio ambiente na área de pós-graduação da Uninter. E hoje vamos falar de meio ambiente. A semana, o mês de meio ambiente está chegando e a gente sempre antenada e preocupada com a situação dele. Vamos falar hoje sobre as ações humanas, se elas interferem na qualidade ambiental. Isso é um tema que poderíamos ficar dissertando, falando por muito tempo, porque o homem e o meio em que ele vive, que é o ambiente, né, tem uma interação muito grande. E vamos falar então se essas ações realmente interferem na qualidade de onde a gente vive, do meio ambiente. Nada melhor do que conversar com um especialista, com um doutor nesta área de ecologia e conservação. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Rafael. Professor Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, professora. Isto mesmo. E vamos então explorar o conhecimento que esse professor tem, né? O Rafael veio compartilhar. Desde quando a gente tem essa preocupação, Rafael, em ações humanas, ações antrópicas perante o meio ambiente? Porque a preocupação que a gente tem é de viver bem, de ter uma qualidade de vida, estar em comunhão, vamos dizer assim, entre o homem e o ambiente em que ele habita, né? Será que as ações diárias que ele faz têm impactos negativos e também, claro, positivos sobre esse meio ambiente? Desde quando, então, nós temos essa preocupação e desde quando está sendo estudado e observado essas ações no meio ambiente que, na verdade, o homem, né, que faz? Será que é de anos atrás ou é agora, professor, que nós temos, assim, essa preocupação? Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer comentar um pouco, né, sobre essa temática, sobre demonstrar um pouquinho, né, sobre enquanto nós, enquanto seres humanos, de fato, né, vocês vão ver ao longo da nossa conversa que nós podemos sim interferir na qualidade ambiental. E respondendo, né, a pergunta da professora Sandra, de fato, a gente tem essas interferências na qualidade ambiental pelos seres humanos desde que o ser humano passou a existir, né? Então a gente começa a ter o início da modificação ali ambiental desde a época lá dos homens das cavernas, onde eles começam a descobrir o fogo, né? E começam a adicionar os particulados, né? A partir de fogueiras e tudo mais. Então a gente começa a interferir justamente na qualidade da atmosfera, na qualidade de solos e das águas. A partir desse processo, mas isso se intensifica principalmente após ali, o processo da Revolução Industrial. Né? Então veja que a partir do momento que o ser humano começa a desenvolver os grandes centros urbanos, ele começa a ter um desenvolvimento de fábricas, da parte econômica de fato, a gente começa, né, a interferir justamente na qualidade ambiental do ar, por exemplo, seja pelos processos das indústrias, né, da liberação de gases advindos dessas indústrias, da liberação, né, de gases liberados por automóveis. Além disso, a gente começa a ter também a interferência na qualidade de solos e de água, tanto do ponto de vista do uso, né, desses ambientes para a agricultura, para o crescimento dos próprios centros urbanos e, em consequência disso, nós começamos a ter o processo de desmatamento um pouco mais exacerbado ao longo do tempo. E hoje, né, ainda a gente tem um grande aporte, né, de contribuição de diferentes tipos de substâncias, de diferentes riscos, né, de possíveis desastres ambientais que podem ser ocasionados por diferentes ações que nós desenvolvemos no nosso cotidiano e que, a partir, né, justamente de todas essas reflexões e situações, nós vamos conversar um pouquinho hoje, né, sobre como que essas ações interferem,
né, como que isso pode afetar a qualidade ambiental, a saúde dos seres vivos, incluindo dos seres humanos, e ainda, né, como que a gente pode trazer algumas soluções mais sustentáveis, mais ambientais, para que a gente consiga, né, minimizar e mitigar esses efeitos sobre a qualidade ambiental. Bem abordado, viu, Rafael? Então, quando você fala sobre os homens da caverna, tal, que faziam as queimadas, que faziam ou então o corte de florestas ou árvores, tal, para a subsistência, veio a Revolução Industrial e precisou fazer produção em massa. E produção em massa não é somente a preocupação com a poluição que a indústria ou aquela produção da matéria-prima, é a exploração dos recursos naturais, é o aumento da população, é a demanda do mercado, porque a partir da hora que o mercado descobre que tem, né, uma disponibilidade de um artigo ou de um objeto ou de algo, mercadoria, né, ele começa a exigir, com certeza, uma qualidade melhor, uma melhoria naquele produto e aí vai intensificando e acredito que isso tenha isso é ação. Exato. Né? E deve ter mesmo um impacto não só positivo, mas também negativo, né? Exatamente. E muitos desses artigos, esses materiais, desses produtos, no início, eram gerados com madeira, né? Uhum. Aí Exato. entra o fato do desmatamento, das queimas e tudo mais, né? E isso tem a parte de agro, pelo menos, né? Porque se aumenta a população, aumenta a quantidade de alimento. Exato. Se fala em quantidade de alimento, aumenta o consumo e ela tem que aumentar a produção. Exato. Né? Poderia até fazer esse link, não acha, Rafael? Totalmente. E eu acho que é um ponto muito importante, né, essa questão que a professora Sandra traz, justamente de quando a gente começa a utilizar justamente esses recursos naturais de uma forma desenfreada. Né? Então, veja, se hoje para que a gente consiga sustentar toda essa população que cada vez mais está aumentando, né, a gente precisa de espaços para produção de alimentos, como bem dito pela professora Sandra, né? Então, assim, seja para a produção de gado, né, de suínos, de aves, além da própria, desenvolvimento da própria agricultura, né? Então, hoje, para a gente conseguir suprir toda a necessidade que nós temos atualmente, né, de demanda de alimento, demanda de recursos energéticos, muitas vezes, a gente precisa ocupar novos lugares, mas para isso a gente precisa desmatar, né, ambientes para que esses locais eles consigam ser ocupados, né, por essas atividades, nessas diferentes atividades agrícolas e agropecuárias. Mas, ao mesmo tempo, justamente por cada vez mais a gente ter essa demanda aumentada, né, da produção de alimentos, seja de animais, vegetais, a gente precisa começar a refletir sobre como que as nossas ações, de fato, elas podem ser revertidas para que a gente cause menos impacto aos ambientes. Né? Então, hoje, a gente tem que refletir justamente será que eu preciso de áreas tão extensas ou será que se eu criar alternativas, por exemplo, né, de aumento de produtividade vegetal, aumento de produtividade animal, será que isso eu consigo ir reduzindo aos poucos, né, a minha ocupação desses espaços? Será que, de fato, hoje a gente precisa ainda continuar com uma superexploração de recursos naturais, né, como a gente tem a pesca em arraste, né? Será que a gente precisa ainda dessas diferentes situações em que a gente tem uma superexploração desses recursos, sendo que hoje a gente já tem ambientes que nós podemos criar isso de forma controlada, né, que a gente consegue suprir, na verdade, né, essa demanda, né, da população humana? E será que ainda, né, todos esses investimentos que a gente acaba fazendo para obter alimentos, recursos energéticos, recursos, né, para que a gente possa criar novos materiais e produtos que são úteis para o dia a dia, será que ao longo desse processo que nós estamos, né, desenvolvendo e produzindo justamente esses novos produtos, ou, né, dos produtos que nós temos
a demanda alta, né? Será que a gente está fazendo de forma correta? Né? Será que a gente está conseguindo, de fato, impactar menos os ambientes? Né? Será que a gente está liberando os nossos resíduos de forma adequada, descartando esses resíduos de forma adequada? Né? Será que a gente está tratando os nossos efluentes, esgotos de forma correta? Então, tudo isso a gente precisa começar a refletir justamente porque cada ação que a gente acabou comentando agora, a gente tem uma interferência direta, né, frente à qualidade ambiental, frente à sobrevivência das espécies, né, frente à manutenção da biodiversidade. Então, tudo isso a gente precisa trazer em pauta para que a gente comece a refletir, né, como que às vezes a gente não precisa dar um passo muito maior daquilo que está ao nosso alcance. Mas, às vezes, refletir sobre descartar, né, um descarte correto ali dos nossos resíduos, uma questão de consumo mais consciente, né, dos nossos produtos. Será que isso já não começa a trazer, né, uma melhoria justamente para a redução desses impactos ambientais? Né? Então, de fato, acho que todos esses assuntos que a professora Sandra trouxe, né, para a gente refletir e discutir, é um ponto inicial assim, muito importante, né, para essa discussão de hoje. E bem lembrado quando você fala, Rafael, sobre as cidades, né? O convívio humano nas cidades, na parte urbana, principalmente as ações dos homens, dos indivíduos, eu digo dos homens, dos indivíduos, né, que vivem nas cidades, nos grandes conglomerados, tal. Será que tem essa influência, essa interferência direta, né? Por exemplo, quando você fala sobre os recursos, a gente vai lá atrás e fica pensando sobre a exploração dos recursos naturais, a quantidade, né? Já não tem como escapar do meio ambiente e de falar sobre tecnologias, novas tecnologias ambientais. Por exemplo, o reuso da água. A água é uma coisa que é finita. Até pouco tempo atrás, ela era ensinada nas escolas que a água era um recurso infinito. Exato. E hoje ele já foi provado que é finito. Então, se é finito, ele vai ter, infelizmente, se não cuidar, um fim. Né? Exato. Então, para essa preservação da biodiversidade, do ecossistema, né, da harmonização, da urbanização, com o meio, né, que a gente vive, essas tecnologias vêm ajudar. Será que você que é da área da conservação, né, da ecologia, é diretamente ligada, Rafael? Será que os centros urbanos estão preocupados com essa geração e com esse depósito e destinação correta desses resíduos sólidos? Porque uma média de 1,7 kg por dia, por indivíduo, que a gente gera de resíduo sólido é representativo. Nós somos 8 bilhões de pessoas na Terra. Então, na nossa casa, né? Vamos dizer assim. Então, a preocupação é bastante grande. Você acha que você vê uma perspectiva para os centros urbanos enquanto ecologia e conservação? Esse é um ponto, né, essencial que a gente comente, né, nessa nossa conversa. Justamente porque hoje a gente tem um grande problema, né, do descarte incorreto, né, dos resíduos, e justamente por mais que nós tenhamos, né, políticas ambientais para a destinação correta, né, dos nossos resíduos sólidos, por mais que nós tenhamos, né, essa educação muitas vezes em escolas, universidades, ainda assim a gente começa a evidenciar que as pessoas fazem errado. Né? Assim, não tem uma separação adequada dos nossos resíduos, infelizmente. Né? Então, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa começar a alertar novamente a população para que isso volte, né, nas nossas ações, para que a gente comece a cuidar justamente de descarte adequado desses resíduos. Né? Então, será que o material que eu estou usando pode ser reciclável? Será que, né, esse material orgânico, às vezes, que nós estamos utilizando, será que a gente pode fazer uma compostagem, né, melhorar ali a nossa horta, né, criar uma horta para a gente utilizar esses resíduos orgânicos? Então, a gente precisa começar a refletir sobre como que nós estamos destinando os nossos resíduos, porque hoje a quantidade de resíduos, né, que a gente produz por cidade, né, que a gente produz por residência, é muito grande. Então, se vocês
pensarem justamente na dimensão que hoje nós temos de locais como aterros sanitários e o tanto de resíduos que eles vão recebendo diariamente, né, ao longo dos anos, e que isso, infelizmente, né, vai se acumulando, e para que esse resíduo possa ser degradado leva milhares de anos, né? Isso é um ponto que nós precisamos refletir, que nós precisamos mudar mais as nossas ações enquanto ser humano, enquanto cidadão, porque é justamente, como eu disse anteriormente, essas pequenas ações podem fazer uma diferença enorme. Então, por exemplo, o descarte incorreto, às vezes, de plásticos, né? Hoje, a temática dos plásticos, né? A gente está já cansado, né, de escutar isso, e mesmo assim as pessoas ainda continuam descartando de forma errada, né? Então, hoje a gente já vê um efeito direto sobre a biodiversidade, né? Principalmente para a biodiversidade marinha, mas não só marinha, mas assim, se a gente for pensar na quantidade de resíduos que nós temos, assim, de garrafas plásticas, né? de canudos, que são descartados nos nossos rios, né? e lagos e mares, isso acaba tendo um efeito muito direto, assim, né? para a biodiversidade e para os ambientes, de fato. E isso é muito interessante porque a preocupação, às vezes, não é tão intensa, né? Uhum. Mas essas ações mínimas, ela recai sobre a educação ambiental. Exato. E sobre cidadania. Exatamente. Né? E tudo isso que esse panorama todo que você desenhou ali, tem uma implicação muito grande que nós vamos falar na segunda parte do nosso programa, que é sobre a toxicologia. O quão isso agrava não somente o solo, o ar, mas principalmente corpos hídricos. Aguarde que a gente já volta. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Supercanal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Campo Magro,
Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Foi bem rápido, já estamos de volta. Eu, professora Sandra e o professor Rafael. Estávamos falando sobre as ações humanas que interferem no meio ambiente, na qualidade desse meio ambiente. E falamos vários exemplos, falamos sobre a biodiversidade, falamos sobre centros urbanos, ações que podem agravar e que também podem melhorar. E chegamos a um ponto onde abordamos sobre a toxicologia, sobre o quão alguns contaminantes, né, são agressivos, não só para a vida humana, a saúde humana, mas também para a saúde ambiental. Vamos continuar então. Realmente existem esses contaminantes, esses plásticos, que por sinal esse ano, na comemoração do Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho, será, né, falado muito e o tema é sobre plásticos, né? Tá assim, o mundo está tomado no plástico, né? Infelizmente, a encosta, vários locais em baías, no oceano, existem ilhas já, né? De plásticos no meio, no oceano e tal, mas não é o nosso assunto hoje. É só para comemoração, infelizmente, de plástico no Dia do Meio Ambiente. Mas será que esses contaminantes têm mesmo interferência sobre a qualidade da vida humana e ambiental? E será que nós temos tecnologias que acompanhem, que monitorem ou que façam uma redução de impactos negativos, porque aqui é o impacto negativo, né, com esses contaminantes? E existe um termo na área de meio ambiente, né, que é muito usual, que é a toxicologia ambiental. Rafael, você podia esclarecer alguma coisa a respeito? Claro. Então, vamos lá. Quando a gente pensa justamente sobre nas diferentes substâncias que nós, enquanto seres humanos, né, liberamos frente aos ambientes, seja para o ambiente aquático, para o ambiente terrestre, né, no ar, tudo isso acaba refletindo, né, na saúde dos organismos vivos, sejam de plantas, micro-organismos, animais como aves, peixes, né, dentre outros vertebrados terrestres. E além disso, isso tudo também pode refletir, né, para a saúde humana. Então hoje a gente tem uma grande preocupação sobre a presença de diferentes substâncias no ambiente que cada vez mais nós estamos verificando que eles estão causando efeitos negativos, né, para a biodiversidade. E quais são essas substâncias? A gente tem uma infinidade. Então, a gente tem tanto a liberação de agrotóxicos, os próprios microplásticos, né? Nós estamos vendo já diferentes efeitos sobre a biodiversidade, a questão de fármacos, de outros produtos usados para higiene pessoal, né? Filtros solares, e ainda, né, uma outra infinidade de substâncias, né, já conhecidas anteriormente, como metais, petróleo, né, hidrocarbonetos. Então, a gente tem uma infinidade de substâncias que hoje eles vão parar no meio ambiente e que isso acaba trazendo efeitos adversos para a saúde desses diferentes tipos de organismos. E quais são esses efeitos? Né? Então, efeitos na reprodução, efeitos na sobrevivência, no desenvolvimento de diferentes espécies. Né? Aí a gente, né, teria que ter um programa, né, específico para falar de cada efeito de substâncias, né? E que todos esses efeitos, eles além de afetarem a saúde, né, desses diferentes tipos de organismos vivos, como eu comentei anteriormente, isso também tem efeito na saúde humana. Né? Então, com certeza, às vezes, o ar muitas vezes poluído, né, que a gente está vendo diariamente, né? Exato. Aquelas nuvens escuras sobre as cidades, nem é para chuva, mas o que é aquilo? Provavelmente uma poluição do ar, né?
saber o que está é só fazendo coletando, né, e fazendo uma amostragem, um teste, né, Exato. de amostragem e tal. Mas a gente vê que ela existe. Exato. Isso aí tem um agravo sobre a biodiversidade, seja na cidade, no centro urbano, seja na área mais rural, isso. né? Aí é mais a sua praia, né? Biodiversidade, ecologia. Isso. E diretamente, né? Assim como a professora comentou, né? Hoje a gente tem um grande problema, na verdade, dessa questão da nossa poluição atmosférica, por exemplo, né? Que além de afetar, né, a saúde humana diretamente, a gente tem um efeito direto, né? Principalmente sobre organismos aéreos, então aves, né? Algumas plantas também elas acabam tendo, né, efeitos, principalmente por causa dessa poluição, mas ao mesmo tempo elas também podem ser soluções, né, que a gente vai comentar um pouquinho já. Então, hoje a gente começa a ver justamente que essas diferentes substâncias no ambiente acabam agravando diretamente, né, os diferentes organismos presentes nos nossos meios aquáticos, terrestres e aéreos. E além disso, eles também podem acumular essas substâncias, né, nos seus tecidos. Então, muitos peixes hoje a gente vê que tem, né, em regiões que tem mineração, que às vezes é uma região muito mais portuária, pode ter acumulação, né, por exemplo, de metais e de outras substâncias, e que isso pode trazer alguns efeitos para a saúde humana. E por isso que cada vez mais nós, enquanto dentro da área da toxicologia, nós estamos desenvolvendo justamente esses estudos para entender o que está afetando de fato dentro da biodiversidade e calculando esses possíveis riscos, né, de como que o consumo, por exemplo, desses animais contaminados ou de plantas contaminadas pode trazer, né, de efeito para a saúde humana também. Só que, como eu disse anteriormente, né, a gente tem esses problemas, a gente precisa solucionar. A gente tem algumas tecnologias hoje já existentes que conseguem reduzir um pouco a presença dessas substâncias no ambiente, né, como os nossos tratamentos físicos e químicos, das nossas estações de tratamento de água e esgoto, mas, né, justamente por muitas vezes esses processos não conseguir remover totalmente, né, esses contaminantes, a gente precisa criar novas soluções. A biotecnologia veio para ajudar, não é isso, Rafael? Principalmente na retirada de vários contaminantes na área de água, né? Na área hídrica, o Wetlands, não é? Filtração, fitofiltração. Isso. Então, tem sido usado nessas áreas urbanas e mesmo rural, tem sido usado essa parte de biotecnologia? Temos, na verdade, nós temos várias aplicações, né? Então, hoje a gente tem muita questão do uso de soluções baseadas na natureza, né? Então, o que é isso, né, professor? É justamente quando nós conseguimos utilizar de ações e serviços que ocorrem diretamente no ecossistema, que a partir do momento que a gente vê, por exemplo, uma planta retirando esses contaminantes do ambiente, nós podemos utilizar essa planta para fazer o tratamento de água, de solos contaminados, e que hoje, né, como a professora Sandra comentou, nós temos já isso aplicados em escala real. Né? Então, vejam, por exemplo, a gente pode utilizar plantas, sejam aquáticas quanto terrestres, para o tratamento de efluentes, né? Sejam eles efluentes domésticos, efluentes de aterros sanitários, né? Efluentes de estações de tratamento de água e esgoto, e que essas soluções, elas acabam complementando justamente os nossos sistemas já existentes, né? Então a gente não pode dissociar, justamente a gente tem uma eficiência dos nossos tratamentos já existentes, mas as biotecnologias, essas soluções baseadas na natureza, elas também contribuem ainda mais para que essas diferentes substâncias não cheguem até o meio ambiente. Né? E aí eu trabalho bastante com essa parte de uso de soluções baseadas na natureza. Né? E aí a gente já tem alguns exemplos aplicados, por exemplo, aqui na cidade de Curitiba, né? Nós temos o uso de wetlands, né? Então são como se fossem lagoas naturais, onde as plantas se desenvolvem nessas lagoas e que nós temos então o tratamento, por exemplo, de chorume, né? De lixiviado gerado no aterro sanitário de Curitiba, né? Popularmente conhecido como aterro sanitário da Caximba, e que hoje a gente vê justamente que esse sistema
né, composto por essas plantas, nesses lagos, né, grandes lagos, eles acabam contribuindo com mais de 50% de eficiência de todo o tratamento do lixiviado produzido no aterro. É um aterro que já está desativado, mas vejam, novamente aquela questão da temática dos resíduos. Mesmo desativado, ele continua gerando, né, esse lixiviado que ele pode ser um problema para o meio ambiente e que a gente precisa trazer uma solução para isso. E aí a gente tem as biotecnologias como o uso das plantas para remover esses contaminantes da água, mas a gente pode ter outras alternativas também. Né? Então a gente pode ter o uso, por exemplo, de micro-organismos, como bactérias e fungos também para fazer o tratamento, né, desses ambientes contaminados, de solos contaminados por petróleo, por exemplo. Né? A gente consegue ter a criação de membranas também baseadas, né, justamente na produção ali vegetal ou microbiana, para que a gente consiga reter esses contaminantes também. Né? E ainda, né, tem algumas outras soluções. Por exemplo, a gente pode utilizar microalgas, né, para fazer o tratamento desses efluentes, mas ainda a gente pode dar uma disponibilização para essas microalgas. E essas microalgas, por exemplo, elas podem ser utilizadas para a produção de bioenergia. Né? Assim, as plantas também que são utilizadas na fitorremediação, a gente também pode criar uma bioenergia, a gente pode utilizar para a produção de bioeletricidade. Né? Então, a gente tem várias alternativas que, a partir dessas soluções naturais, nós vamos criando outras soluções. Né? Não só para remediar os locais, mas também de criar, por exemplo, energias limpas, combustíveis mais limpos, né? Combustíveis renováveis. Então, aí a gente começa, né, a ter essas várias outras situações que nós podemos utilizar da própria natureza para trazer, né, um benefício ambiental. E isso é interessante porque no início da nossa fala, nós abordamos sobre as ações humanas que poderiam gerar impacto positivo e negativo. Exato. Ao mesmo tempo, então, que o homem que precisa produzir, fazer toda essa produção, seja ela no campo ou na cidade, industrial ou doméstico, produz, Exato. consome, descarta. Então, são ações positivas e ações negativas. Isso. Mas faz parte da vida, né? Exato. Da parte econômica, social, de sobrevivência até. Exato. Então, essas ações, ao mesmo tempo que elas são negativas, que estão lá o lixo, que não tem a outra alternativa, e foi para esse aterro, que é feito o tratamento, que fica lixiviando, né? E temos que lembrar que o chorume é um dos líquidos mais poluentes Exato. que existe. Exato. Se conseguir com essa biotecnologia 50% de limpeza nele, digamos assim, mais brutamente, né? A limpeza desse líquido, né? Desse chorume, já estamos no lucro. Então, isso são ações positivas, humanas, para a contribuição da qualidade ambiental. Exato. Vejam que quando a gente começou, parecia que íamos falar mais sobre o negativo. Ações, qualquer respirou, consumiu, já está impactando negativamente o meio ambiente, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tem essas saídas, né? Hoje existe monitoramento tecnológico, né, de geração de resíduos, pontos, né, de geração de resíduos, que são as startups, né, são as tecnologias limpas, né? Exato. Então, tem contribuído muito. E soluções baseadas na própria natureza, isso é perfeito. Exato. Porque a harmonização entre o mundo humano e o mundo ambiental, né? Que é o mesmo mundo, mas Exato. são duas espécies, vamos dizer, diferentes, acaba por fazer a complementação. Exato. É muito interessante mesmo, sabe? E essa parte da toxicologia, os corpos hídricos que mais sofrem, né, Rafael? Isso aí. Os efluentes vão para onde? Exato. Isso é um dos grandes problemas que nós temos hoje. Porque as pessoas acham que tudo que vai parar nos rios, nos mares, água dilui. E na verdade não é isso. Né? Assim, cada vez mais a gente tem esse aporte dessas diferentes substâncias no ambiente aquático, tanto marinho quanto do ciclo, né? E que isso está cada vez mais presente e a gente precisa criar soluções. Né, só complementando aquela parte, né, das wetlands, da cachimba, na verdade 50% de todo o tratamento. Mas assim, a gente consegue atingir, por exemplo, mais de 90%, 100%, sabe, de remoção dos contaminantes.
Então, só para não parecer, né, que o sistema não é tão eficiente assim. Não, ele é eficientíssimo. Não, é totalmente, né, assim, e assim, é de todo o sistema ele acaba complementando isso. E ainda, né, acho que uma outra questão importante da gente trazer é que junto a gente consegue trazer o embelezamento, né, dos locais. Então, assim, a gente sempre fala que a necessidade do uso das SBNs, né, das soluções baseadas na natureza, nos grandes centros urbanos, por exemplo, ele pode contribuir ainda mais, não só para o tratamento, né, ali dos ambientes contaminados, mas trazer um ambiente de lazer, de trazer bem-estar para a população. E uma das coisas que, aliado junto com a toxicologia que nós estamos vendo atualmente, é que as plantas, né, assim, elas conseguem remover esses contaminantes de tal forma que a gente não tem mais efeitos para os outros organismos vivos, né, dessas diferentes substâncias e desses efluentes, e ainda a gente pode prevenir riscos para a saúde humana. Então, assim, hoje a gente tem várias soluções, aí a gente está trazendo uma delas, né? Mas, assim, hoje, por exemplo, a gente tem a aplicação de micro-organismos na agricultura para aumento de produtividade vegetal, como bioinseticidas, né, para a gente reduzir, na verdade, o uso de agrotóxicos nas agriculturas. Né? Então, assim, a gente precisa começar a pensar nessas soluções que a gente reduza também a produção e a liberação dessas substâncias. E, né, assim, é como eu disse, assim, é uma infinidade de soluções que nós temos com as biotecnologias, né, mas que hoje a gente precisa, aliado junto como você comentou, né, ter esse monitoramento justamente do que a gente tem no ambiente, de caracterizar de fato como que essas substâncias estão afetando, né, a biodiversidade e trazendo novas soluções também. Isso é hiper importante. Exato. Nossa, podíamos ficar falando aqui por muito mais tempo, Rafael. O assunto é muito interessante e temos soluções assim bastante concretas. Exato. Não fica somente lá no mundo das ideias, né? Exato. Estão sendo concretizadas e trabalhadas. O exemplo foi exatamente sobre essas alternativas, né, baseadas na natureza, né? Então, queria agradecer ao professor Rafael. Obrigado, pela contribuição, pelo todo esse conhecimento que nós podemos explorá-lo, né? E fica o convite para um próximo encontro, onde falaremos sobre uma continuidade do assunto. Poderia ser toxicologia, ou então centros urbanos, ou somente sobre a biodiversidade, que já daria um programa só para isso, né? Exato. Mas muito obrigada, professor Rafael. Tem alguma consideração? Na verdade, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder discutir e falar um pouquinho, né, sobre essas minhas áreas de pesquisa, né, sobre as minhas linhas de pesquisa. Agradecer a você, né, professora Sandra, pelo convite, pela oportunidade e, né, a toda a equipe aqui da TV Profissões também, né, por todo o suporte e justamente desse alerta que a gente pode trazer, né, para a população sobre como que nós, né, estamos impactando frente ao meio ambiente, mas a gente pode trazer novas soluções, né, sejam por ações mais básicas, ali como descartando nosso lixo corretamente, até desenvolvendo novas tecnologias. Exatamente. Então, obrigada a ele. E você que gostou da conversa, visite a página da Uninter nos cursos de pós-graduação e vem para a Uninter com a gente. Até o próximo programa.